Graça e paz, amados, estamos aqui nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor e eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus que estarei fazendo no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 7, o verso de 12 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amados, esse texto, ele fala exatamente, da casa que Salomão construiu para a adoração, para os sacrifícios ao Senhor. E é interessante nós observarmos que Davi, ele planejou fazer essa casa, ele desejou fazer essa casa, mas não foi a vontade de Deus que ele fizesse essa casa. Se nós formos analisar aqui o contexto, a situação anterior a Salomão, a Davi, seu pai, nós veremos que o próprio Deus, se dirigindo a Davi, ele disse: você não vai me fazer casa, eu que vou fazer casa para você. E Davi estava sendo colocado ali como na genealogia do próprio Senhor Jesus. Nós já falamos aqui em outras oportunidades de que os reis, eles, na verdade, eles não eram reis que reinavam, soberanamente, porque o rei de Israel sempre foi Deus. E os reis que eram colocados lá, simplesmente eles eram um instrumento, de Deus para que o povo fosse governado. Quando nós entramos na lógica de soberania de Deus, de responsabilidade do homem, em todos os momentos nós vamos nos deparar com palavras dessa forma, colocando condições, muitas vezes colocando condições. E algumas vezes a situação era tão difícil, a situação do povo, que quando o profeta ele se dirigia ao povo, ele já não dava mais essas condições, ele não apresentava nenhuma condição. Olha, se você fizer assim, ou se você não fizer desse jeito, então Deus ele vai entrar com determinada providência assim, assim, assim. Então, nesse caso aqui, Salomão termina a construção do templo e ele ora ao Senhor para consagrar aquele templo ao Senhor. E eu gostaria também de chamar a sua atenção aqui nesse momento, você que acha que o templo, que a igreja não significa nada,
Se nós acompanharmos aqui a história aqui, do templo edificado por Salomão, se nós olharmos as tendas que existiam antes desse templo, nós vamos ver aqui uma situação muito interessante, né? Ser chamado de casa de Deus, esse lugar de reunião, esse lugar de edificação, esse lugar de se sacrificar. Haja vista que no Antigo Testamento ainda existia a prática dos sacrifícios. Então, voltando aqui ao nosso ponto, Salomão ora ao Senhor agradecido, né, por aquela obra que a ele foi confiada e foi permitida fazer. E agora Deus, ele fala a Salomão. O texto que nós lemos é claro quando ele disse que de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, né, ouvi a tua oração e escolhi para mim esta casa. Então, ao mesmo tempo agora, Deus coloca para Salomão aqui uma coisa aqui que é de grande valia, de grande importância para nós observarmos. Quando ele diz assim, olha, se eu cerrar os céus, se eu enviar os gafanhotos, ou seja, se Deus enviar uma dificuldade diante do povo, como que será, ou como que deveria, ou como que deve ser o comportamento, a atitude do povo? E aqui eu chamo a sua atenção mais uma vez para a soberania de Deus, em dizer para você que tudo aquilo que acontece tem a permissão de Deus. Nada pode acontecer se não for permitido pelo Senhor. Então, Deus deixa claro aqui agora, diante de Salomão, que diante de uma dificuldade, diante de um momento de luta, de diversidade, qual seria a posição ou a atitude do povo? E ele mesmo completa dizendo aqui, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então a gente observa aqui, o meu povo, então Deus se refere aqui a um povo peculiar, ao seu povo. Não é todo mundo, não é qualquer um. E então nós precisamos estar atentos a isso, o meu povo. Quem é o povo de Deus? E eu convido você agora a fazer uma introspecção, para você agora olhando para dentro de si mesmo, você saiba, você é povo de Deus? Você faz parte desse povo que ele diz aqui, se o meu povo. Então, se você faz parte do povo de Deus, ele diz aqui, ó, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, é outra coisa muito importante nós observarmos aqui nesse momento, porque ele diz para nós aqui que mesmo sendo povo de Deus, nós temos ainda maus caminhos. Nós temos perseguido por maus caminhos. E nós precisamos então nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, daqueles momentos em que nós deixamos que o nosso egocentrismo nos dominasse e nos conduzisse por um caminho que desagradasse a Deus. Então ele diz assim, se o meu povo buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, amados, Deus, Ele quer ouvir de nós. Quem somos nós? Precisamos saber quem somos nós. E agora precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, a nossa dependência diante de Deus e buscar Ele. Então ele diz então que diante desse comportamento Ele vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Eu achei uma atitude muito bonita no início dessa pandemia que nós estamos vivendo, quando partiu, inclusive, do próprio presidente da República e muitas outras lideranças evangélicas, conclamando um dia de jejum e oração diante dessa luta, diante dessa dificuldade. E o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, também gravou um vídeo, convocando toda a Igreja Presbiteriana para um dia de jejum e de oração. E exatamente dentro desse contexto que nós estamos vivendo aqui, que Deus, Ele está agora orientando aqui Salomão, dizendo para ele como deveria ser o comportamento do povo. Porque muitas vezes nós oramos e buscamos somente aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, aquilo que seja bom para o nosso cotidiano. E aqui Deus, Ele orienta que o povo precisa buscar Deus, a glória de Deus. Deus, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser louvado por nós. Nós precisamos reconhecer essa nossa dependência diante de Deus, que ainda que as coisas que acontecem às vezes possam não ser boas, mas elas têm um objetivo de nos fazer crescer, de fazer de nós pessoas melhores. Eu fico me lembrando aqui de algumas circunstâncias, como foi enfrentada, inclusive pelos discípulos de Jesus, no mar. Imagina você, um barco em alto mar, e de repente ele é atingido por uma grande tempestade. E essa tempestade quer levar o barco a pique. Imagina você, a luta que precisa ser travada. Ninguém que esteja dentro desse barco pode dormir ou cochilar. Todo mundo tem que estar atento e todo mundo precisa fazer alguma coisa. E é interessante que quando isso aconteceu com os apóstolos de Jesus, só tinha um que estava dormindo calmamente, que era o próprio Jesus. E Pedro, então, apavorado, ele chama, acorda o mestre e diz para ele: Senhor, não te dá que pereçamos? Você não faz caso disso que nós pereçamos. Jesus calmamente disse para ele, e quão pequena era a fé deles. Como que aquela tempestade poderia levar aquele que é o Senhor da tempestade, aquele que é o dono dos mares, aquele que fez os próprios mares? Não tem como. E aí então Jesus repreendeu ali aquela tempestade e houve uma grande bonança. Então o texto aqui, amados, além dele dizer para nós que nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor, porque Ele é o soberano Senhor, que nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e que nós precisamos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nele, porque dele procede todas as coisas. Ele confirma aqui a aliança, que ele fez com Salomão, e no verso de número 18, ele diz assim, também confirmarei o
trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai. Não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Então eu disse que às vezes os profetas anunciavam condicionalmente. E aqui Deus também está requerendo de Salomão a sua fidelidade, a sua obediência. Então, meus amados, o que tem acontecido muitas vezes em muitas das igrejas do Senhor Jesus na face da terra. Muitas. As pessoas começam a se desviar de pouquinho. As pessoas não se desviam de uma vez só. Começam a se afastar devagarzinho. E quando ele percebe, ele está tão longe que ele não consegue mais voltar. E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que tem sido usado estrategicamente pelo inimigo. Muitos irmãos, muitos cristãos, não só no Brasil, não só no nosso estado, no nosso município, mas no mundo inteiro, têm esmorecido, têm esfriado na fé, ao ponto de não acompanharem o trabalho do Senhor, que tem sido largamente divulgado nas redes sociais e nos templos locais. E com isso, tem deixado com que a sua fé se esfrie. Amado, eu quero dizer para você que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito oportuno para nós praticarmos a nossa fé. Esse momento é um momento ímpar para nós praticarmos a nossa fé. É nesse momento que nós vamos demonstrar o quanto que nós acreditamos no Senhor e no Evangelho. E nós precisamos confiar e entregar dia após dia a nossa vida na mão do Senhor. Orar com fé, se humilhar diante do Senhor para receber dele a sua proteção. E assim, se nós procedermos, nós seremos muito bem-sucedidos, porque essa é a promessa do Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos o seu povo, e ele se refere exatamente dessa forma. Se o meu povo, nós que somos povo de Deus, nos humilharmos, orarmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos, ele fará uma grande obra. E quando terminar toda essa pandemia, nós sairemos muito mais fortes. Mas, infelizmente, muitas pessoas se desviarão nesse momento. E eu quero convidar você a estar atento a esse momento, para que você não venha esmorecer, esfriar na fé e muito menos se afastar dos caminhos do Senhor, mas que você esteja firme na presença do Senhor, gozando de tudo aquilo que Ele tem de bom para você nesse momento de adversidade. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos orientando, nos consolando, nos confortando, nos dando sabedoria, entendimento da Tua palavra
e, acima de tudo, Senhor, coragem, ousadia, intrepidez para fazermos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Assim, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, amados.